Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã. Como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar de um assunto um pouco mais atual. Vamos falar um pouco sobre a Covid-19 em Israel. Vamos dar primeiro uma pincelada na parte, digamos assim, mais religiosa, para depois a gente passar para secular. A Covid-19, nós entendemos bem que ela seja um aviso do Eterno contra o mundo acerca da soberania dele. E o mundo inteiro foi avisado através de muitos profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, que falaram sobre isso que viria, né? Essa condição dessa nova enfermidade. E Israel também sabia que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde. E quando isso ocorreu, então começaram a se tomar providências. E nós sabemos que entre a população que foi atingida por essa praga, muitos rabinos, pessoas religiosas, pessoas tementes ao Eterno, também morreram por conta disso, né? Então, nós vamos entender, primeiro o lado religioso, e Israel então entrou em oração, os rabinos entraram em oração, muita gente orou para que essas coisas pudessem tomar um rumo diferente. Mas, em contrapartida, o governo de Israel também agiu. E, passado algum tempo já dessa situação, agora nós temos um novo surto em Israel, ok? Vamos dar uma olhada como é que isso está agora? Vejamos aqui, tá? Vamos falar de Tel Aviv, que é, digamos assim, a cidade mais progressista de Israel, a cidade em que tudo acontece, né? Tel Aviv, o comentário sobre Tel Aviv parecia bom demais para ser verdade, e era. Os israelenses estavam seguros de que haviam deixado para trás esse pesadelo da Covid-19, mas o pesadelo voltou, depois que dezenas de alunos não vacinados de escolas e adultos já vacinados foram identificados com a variante Delta, a mutação indiana do coronavírus. Milhares foram colocados em quarentena. Engraçado que a gente percebe uma coisa muito interessante. Esse vírus, ele parece que ele toma características diferenciadas, vai gerando novas mutações e vai atingindo pessoas em diferentes estágios dessa mutação, e pessoas diferentes, pessoas que não foram vacinadas, pessoas que foram vacinadas, cada um deles com um grau de intensidade diferente. E quando Israel estava celebrando o final da Covid-19, de repente tudo volta a acontecer. Continuando esse nosso raciocínio, os israelenses, então, eles foram relembrados de que o mundo passa por uma pandemia que pode, mais que o país tenha vacinado quase 65% da população, ninguém está realmente seguro até que o mundo inteiro esteja vacinado. Na opinião da medicina, a vacina ela é a salvação para as pessoas, né? E nós entendemos pela medicina e por tudo aquilo que nós temos de conhecimento, e eu quero frisar aqui que eu não sou médico, eu não atuo na área médica, mas é necessário também os cuidados preventivos para que a Covid não atinja as nossas vidas. Nós sabemos que a vacina é importante, sabemos também que a vacina não dá nenhuma segurança a ninguém, porque como nós já vimos aqui, nessa reportagem, pessoas vacinadas foram novamente infectadas. Então a vacina ela não é garantia de nada para ninguém. O resultado é que a entrada dessa variante Delta, que é mais infecciosa do que o vírus original, se a vacina da Pfizer é eficaz em cerca de 96% contra o vírus original, a mesma vacina é 88% eficaz contra a variante Delta. Então, amados, nós temos aqui uma situação bem inusitada, porque a vacina ela pode produzir uma eficácia, isso dependendo de pessoa para pessoa, porque cada um tem uma constituição e cada pessoa recebe a imunização de uma forma diferenciada. No geral, esses números parecem bater com a realidade, mas nós estamos vendo o seguinte, que com essas mutações, a eficácia da vacina ela tem diminuído bastante, tá? Então nós vamos ver a seguir uma outra coisa interessante aqui, tá? Nós temos aqui a entrevista de um
médico, professor Eyal Leshem, que ele é diretor do Centro de Medicina de Viagem e Doenças Tropicais do Centro Médico Sheva, o maior em Israel. Ele é especialista em doenças virais e consultor da Organização Mundial de Saúde. Vejamos então o que o esse professor Leshem disse, né? Ele fala que essa variante Delta ela foi encontrada em mais de 80 países do mundo, e nos países em que ela entrou, ela se tornou rapidamente a mais comum. E tudo o que acontecerá conosco nas próximas semanas vai ser previsto, por exemplo, que já aconteceu na Inglaterra e em outros países do mundo. Então, nós podemos ver um aumento do número de casos, segundo o professor Leshem. Entendeu? Aí um repórter perguntou para ele assim: existe o perigo de ter um novo surto de hospitalizações e mortes em Israel? Então o Dr. Leshem responde o seguinte: olha, quando a gente fala da Covid-19, a maior preocupação é com as hospitalizações, as doenças graves e a mortalidade. Lógico, né? Então, em Israel a situação é muito diferente do que era em dezembro e janeiro. Hoje a maioria dos infectados eles são jovens, saudáveis ou os vacinados. E apesar de terem muitos casos no país, eles não veem um número de um aumento dos pacientes hospitalizados ou um estado crítico de mortalidade. Então isso significa que essa variante Delta, apesar de perigosa, ela tem uma incidência menor de casos de morte, ou seja, ela é mais fraca, né? Aí, o repórter pergunta para ele assim: em Israel, mais de 60% da população já está vacinada. Será que não é suficiente para alcançar uma imunidade de rebanho diante dessas novas variantes? Então, o professor Leshem vai responder uma coisa também bem interessante. Ele fala que a imunidade de rebanho é uma condição na qual o vírus encontra mais dificuldades em se espalhar. Tá? Em Israel, essa imunidade de rebanho já existe, né? Mas embora tenha havido casos do coronavírus que não tem se espalhado facilmente, mas os casos continuam acontecendo, tá? Então, eles têm que incluir nisso tudo uma menor chance de surto, e eles incluem também que a porcentagem real em Israel é de 70%, e isso aí está muito próximo da imunidade do rebanho. E ele diz o seguinte, tá? Que mais de 90% das pessoas que estão vacinadas, elas são pessoas com mais de 50 anos, e só que ainda 200 mil pessoas podem ser infectadas com a doença de forma grave. É claro que ele também diz o seguinte: quem não está vacinado, vale muito a pena se vacinar, tá? Mas a maioria dos cidadãos israelenses está protegida, segundo o professor Leshem. E aí o repórter continua perguntando o seguinte: no caso das crianças de 12 a 15 anos, o senhor acha que foi um erro não dar uma instrução geral há uma semana para vacinar a todos? E o professor Leshem disse: não, acho que uma avaliação de risco quanto a vacina foi aprovada e o risco é baixo de vacinar crianças de 12 a 15 anos, então não recomendamos, tá? Então essa avaliação dele é uma avaliação muito interessante. Por quê? Porque na realidade as crianças que precisam ser vacinadas são aquelas crianças que precisam voltar à atividade normal, e nem todas elas em Israel ainda retornaram, né? O repórter continua perguntando o seguinte: Israel é uma espécie de modelo no mundo. O que pode ser ensinado sobre como lidar com o coronavírus nesta questão das variantes? Então, o professor Leshem vai responder mais uma vez: acho que é possível aprender com Israel. Se você chegar a uma situação que a maioria da população é idosa, e ela está mais propensa a desenvolver uma doença severa, se ela for vacinada, você pode voltar a uma vida normal, porque o risco baixo, tá? Não há na medicina ou na vida geral risco zero, sempre vai ter risco, tá? Sempre existe. Então, se o país consegue vacinar a maioria da população, o resto pode ficar como está, segundo ele, ok? Simplesmente, isso vai se transformar numa doença que vai ser incorporada ao diário, à vida diária das pessoas, e vai ser mais uma coisa como se fosse uma pneumonia, e já não vai ser mais tão assustadora, segundo ele.
Então, a última pergunta que ele faz é: há progresso no que tange as drogas contra a Covid-19 ou algum tipo de tratamento precoce ou cura? O professor Leshem diz: não há dúvida de que a única prevenção, a melhor solução é a vacinação. Então, existem evidências científicas para isso. Então, não há medicamento, por exemplo, que possa dar 95% de proteção como a vacina dá. Não é para coronavírus, é para qualquer coisa, tá? Então, todos os medicamentos que são comprovadamente melhores do que a vacina são muito caros, tá? E algumas pessoas estão dizendo que não existe comprovação científica para outro tipo de tratamento. Então, nessa entrevista do professor Eyal Leshem, ele mostra para a gente algumas coisas interessantes que precisam ser feitas, algumas tratativas que precisam ser ensinadas por Israel para o mundo, tá? E a questão é a seguinte: Israel continua atento, Israel continua tratando o vírus como algo potencialmente perigoso, mas a vida continua. Apesar disso tudo, a vida continua em Israel, os israelenses continuam trabalhando, continuam com as suas atividades praticamente normais, tá? Isso mostra pra gente que essa doença, ela é uma doença que, assim como a AIDS, veio para ficar, mas já não tem mais um potencial tão grande de morte como ela tinha nos primeiros momentos, ok? Que o Eterno abençoe sua vida, em nome de Yeshua. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aí está a fonte de onde nós retiramos toda essa entrevista, todo esse material, para você ficar ligadinho, sabendo que vamos trazer sempre para você aquilo que é de mais atual e mais importante da nação de Israel. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, favorite aí, clica no sininho para você receber as nossas recomendações. E em nome de Yeshua, nos veremos no nosso próximo vídeo.